A gente agora vai voltar a falar sobre aquele assunto que movimentou o dia de ontem, que foi a prisão do deputado Daniel Silveira. Eu vou chamar a analista de política Renata Agostini para a gente comentar como é que vai ficar o futuro político do deputado. Ele está preso no Rio de Janeiro e a gente tem hoje a promessa de mais um dia movimentado em Brasília. Agora, Renata, só um comentário aqui. Com tanta coisa para a gente cuidar, o assunto Daniel Monteiro está ocupando todas as conversas. Daniel Silveira, desculpe, está ocupando todas as conversas, né? Explica pra gente aí os próximos passos. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Está ocupando, não é tanto pelo deputado em si, né? Por uma figura de menor expressão. Ontem você comentava sobre essa questão de ser um deputado que veio do Rio, não tem aí uma base tão grande eleitoral, não tem uma base de apoio grande no Congresso, além de ser um deputado estreante, ele tem essa posição mais radical, então ele não tem ali um grupo grande de parlamentares, uma rede de apoio grande de parlamentares, uma rede disposta a defendê-lo de forma tão enfática. Agora, o tema acaba ganhando muito destaque porque a gente está falando da prisão de um parlamentar e de um conflito que se avizinha entre dois poderes, entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Tem uma outra camada interessante ainda desse debate, que é justamente sobre o limite entre liberdade de expressão e crime. Isso foi um tema que mobilizou justamente os ministros do Supremo Tribunal Federal ontem naquela sessão. O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito conhecido como das fake news e que determinou a prisão do parlamentar, se dedicou ali a falar sobre isso. Uma questão é a liberdade de expressão, outro ponto é o que o deputado fez nesse vídeo. É por isso que, nesse momento, o mundo político está tão dedicado a debater esse assunto, Carla, porque há uma preocupação, por um lado, dentro da Câmara dos Deputados, sobre como esse caso pode estabelecer precedentes para análise de outros casos. A gente está falando de uma prisão em flagrante, baseado no entendimento do Supremo Tribunal Federal de que um vídeo postado na internet constitui um crime em andamento. Isso preocupou muitos parlamentares. Mas, por outro lado, tem um sentimento crescente desde o final da noite do ano passado e que permanece hoje de que não há um ânimo para se indispor com outro poder, ou seja, se indispor com o Supremo Tribunal Federal por um parlamentar de menor expressão, como você muito bem colocou ainda ontem. Um parlamentar que se expôs dessa forma, porque mesmo ontem, quando todos os deputados estavam ali fazendo contas sobre esses possíveis efeitos para frente de um precedente, a análise era quase unânime aqui nos bastidores que não dava para defender o que ele fez, da forma como ele fez, e que a Câmara precisava, sim, e precisa ainda, essa avaliação ela permanece, dar uma resposta a esse tipo de manifestação, ou seja, ele tem de ser punido de alguma maneira. Ontem eu escutei uma expressão de um importante líder da casa, Carla, que eu achei muito interessante, que é: ou a gente faz uma punição ao deputado, ou a gente acaba abrindo a caixa de Pandora, porque qualquer tipo de comportamento vai ser aceitável. Conversando com deputados, com líderes agora de manhã para sentir esse clima, né? A gente vai ter reunião de líderes agora e essa perspectiva da análise, né, da própria prisão já durante a tarde, o clima está muito desfavorável a Daniel Silveira. Ontem a gente já teve um posicionamento de todos os partidos de oposição, de 6 partidos da oposição, que somam aí cerca de 130 deputados, dizendo que votarão no plenário a favor da manutenção da prisão. Agora, dentro de partidos do centrão, ou seja, da base aliada do presidente, esse clima virou e é um clima bastante desfavorável nesse momento ao deputado. Carla. A gente lembra que o voto é aberto, ele vai ter que ser, então, conhecido por toda a população. E hoje estava vendo uma análise interessante do William Vac, nosso colega aqui, dizendo
que há grandes diferenças entre o caso aí do Daniel Silveira, acabei errando até o sobrenome dele, do Daniel Silveira, e, por exemplo, o caso do deputado Márcio Moreira Alves, que dizem que originou o AI-5, né? Até para fazer uma referência ao fato de que o deputado Daniel Silveira vem pedindo aí a volta do AI-5, o AI-5 que prega o fechamento do próprio Congresso onde ele trabalha. Agora, o que se teme também, né, Renata, é que se dê uma solução ali que seja ao mesmo tempo, espécie de satisfação para a sociedade pelo que aconteceu, ao Supremo também, que se manifestou, como você disse, unanimemente pela manutenção da prisão. Isso é um ato muito forte que o Supremo acabou trazendo para as mãos da Câmara, né, para enfrentar, mas que quando ele fala dessa maneira, talvez assim se coloque ele ali um pouco afastado da atividade parlamentar por alguns meses, enquanto o Conselho de Ética avalia, e depois ele volta e aí a coisa já esfriou. Você acha que também pode haver uma tendência por essa solução meio paliativa, porque tem parlamentar com dinheiro na cueca voltando já e já ninguém mais está se manifestando a respeito, né? Muito bem lembrado, Carla. Essa é uma solução que vem sendo tentada nos bastidores desde ontem, sim. Ou seja, um caminho do meio, não deixá-lo sem punição, mas também evitar que a casa tivesse que se expor dessa forma, né? Ali confrontando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso, essa audiência de custódia marcada para hoje, agora, daqui a pouco, ela é tão importante. A primeira previsão dos líderes, a previsão era que eles se encontrassem já às 9 da manhã, para que você tivesse abertura da sessão, não necessariamente já abrir a pauta com a prisão, mas já começar, então, o trabalho legislativo às 10 da manhã. O que aconteceu ontem de noite? Diante da argumentação ali de integrantes da cúpula do Congresso, de que pode haver uma mudança, então, na sentença, um relaxamento da prisão na audiência de custódia, então se optou por fazer essa reunião de líderes no início da tarde e então a sessão legislativa só durante a tarde. Os reflexos dessa audiência de custódia, eles vão ser sentidos, sim, na decisão do plenário. Agora, o mais importante da gente entender nesse exato momento é que, de fato, mesmo quem estava fazendo uma série de ponderações sobre como esse caso pode se refletir futuramente para outros parlamentares, nesse momento não está mais disposto a defender aqui nos bastidores uma solução que afronte o Supremo Tribunal Federal. Você lembrou muito bem do senador Chico Rodrigues. O que aconteceu naquele caso? Ele foi, Polícia Federal fez uma operação, ele foi pego ali, né, com dinheiro na cueca. O Supremo Tribunal Federal, então, decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, decisão de afastá-lo do cargo. Da mesma forma como a gente está aqui na expectativa para a Câmara apreciar o pedido de prisão, a gente teve ali, então, o Senado iria, então, apreciar se manteria essa decisão do STF ou não. Solução intermediária foi ele pedir licença do cargo. E aí, meses depois, a coisa toda arrefeceu. E é isso, aí voltou. Exato. Agora é o que nós estamos vendo. Reassumiu o mandato. Então, se isso acontecer, né, é o que nós vamos ver. Agora, só com relação ao aspecto jurídico, para as pessoas em casa que não acompanham tanto entenderem, a audiência de custódia agora vai avaliar a legalidade da prisão, não entra no mérito do que o levou a ser preso, né, a decretação da prisão, mas a forma como ela foi decretada, conduzida, então isso é a audiência de custódia.